do Senhor. Amém. Irmãos, é motivo de alegria, né? Nós estamos aqui nesse dia 25 de agosto para poder falar um pouco da palavra de Deus, né? Agora à tarde estava deitado um pouco, teve frio. Meu Senhor do céu, se esse frio melhora um pouco, a gente poder falar lá na igreja um pouco da palavra de Deus, né? Nosso irmão, que eu estou no rodízio, estou agendado para hoje, né? E a gente tem cumprido a obrigação da gente, né? Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, esse assunto que nós colocamos ali, o Senhor dos Exércitos está conosco. Nós escolhemos aqui a leitura, no Salmo 46 e verso 11. A palavra nos diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, quando Deus quer, Ele é o médico dos médicos. Quando Deus quer, Ele é o nosso advogado. Tudo quanto Deus quer, Ele tem condições, Ele faz, Ele é. Quando Deus quer, Ele é o nosso Senhor dos Exércitos. Ele é quem da guerra, Ele vai, Ele resolve toda a situação de cada um dos seus filhos que está necessitado. Nós temos aqui a passagem que está registrada em Isaías, capítulo 36 e verso 37. O rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe foi um dos reis mais pior que houve na face da terra. Ele já tinha destruído mais de 40 cidades, onde ele passava era um terror. Aí ele virou então agora para o lado de Jerusalém e queria destruir Jerusalém também. Mandou uma carta para o rei Ezequias, falando: você sabe, ó rei Ezequias, aonde que eu passo eu deixo estrago, aonde eu passo eu deixo a cidade devorada, aonde eu passo eu acabo com tudo. E Ezequias, que era o governador, possamos dizer, o rei ali de Israel, né? Ele ficou até tímido com aquelas palavras do rei Senaqueribe. Aí ele falou assim: é verdade, mas ele falou assim: mas o nosso general é Cristo, o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. Ele pensou então, então vou entrar no santuário de Deus e vou fazer uma oração e Deus vai resolver a situação. Porque a situação era feia, irmãos. O soldado de Ezequias era pouco, era o mais humilde. E Senaqueribe tinha quantidade muito grande. Ele era um profissional para destruir a cidade. E então entrou, pela misericórdia de Deus, Ezequias entrou no templo e fez uma oração. E ele, quando orava, disse: Senhor, é verdade o que Senaqueribe diz. Senaqueribe, a hora que ele passa, ele faz um estrago. Em toda a cidade que ele passou, ele não tem deixado nada. E eu estou orando no Senhor aqui, porque o nosso exército é muito pouco, os nossos homens é muito pouco. Mas eu sei do Senhor, que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Eu sei que o Senhor está conosco. E quando ele acabou de fazer aquela oração, a palavra de Deus diz, está registrada em Isaías, está registrada,
não deu a ordem. Deus deu a ordem para o anjo descer e ferir o exército de Senaqueribe. Não foi vários anjos que Deus deu a ordem. Deus deu a ordem apenas para um anjo só. Ele desceu e disse que naquela noite 185.000 homens foram degolados e amanheceram mortos naquela noite. Então eles puderam glorificar. E Senaqueribe então voltou para Nínive, que era uma das suas terras principais. Ele voltou então para Nínive e ali ele foi então assassinado pelos seus filhos que almejavam o poder dele. Então nós vemos, irmãos, que o Senhor dos Exércitos sempre está conosco. Irmão, às vezes nós temos problema na família, problema no trabalho, problema conjugal, mas nós temos que estar sempre cientes que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmão, nós temos aqui também uma outra passagem muito maravilhosa que vai nos alegrar muito e que vai também defender Israel na pessoa de Davi. Davi, quando era jovem, era um dos mais novos da sua casa e não era moço de briga, era apenas cuidava de ovelhas do seu pai, sempre era mais desprezado entre os seus irmãos. E houve ali uma batalha muito grande e Saul chamou apenas os seus 3 filhos de Jessé mais velho, os 3 filhos mais velhos, e nem lembrou de Davi. E Davi tinha certeza, porque Davi ali mesmo, cuidando das suas ovelhas no campo, ali ele tinha intimidade com Deus, ali ele tinha intimidade com o Senhor dos Exércitos, ali ele conseguia recitar: o Senhor é meu pastor, eu sou o pastor dessas ovelhas, mas o Senhor é o meu pastor. E ali ele tinha aquela intimidade com Deus. E então aquele homem tão furioso, que era o principal da guerra, aquele gigante Golias, estava juntamente com todos aqueles seus companheiros, desafiando o rei do Senhor dos Exércitos. Ele desafiava, falando que Deus não era nada, e que o poderoso eram os filisteus, e que o povo de Israel nada fazia, e que ele ia destruir qualquer um que se pusesse no caminho dele. E aqueles 3 filhos de Jessé, eles foram ali para o serviço do rei chamado por Saul. Mas eles, quando viram, então, chegou logo atrás Davi. Davi chegou e começou então a falar com seus irmãos. Aí os seus irmãos observando: você veio aqui para nos ver a nossa derrota? Você veio aqui para tirar barato da nossa cara? E começou aqueles irmãos a ficar bravos com Davi, né? Tipo, era mais novo, não tinha experiência. Então ele disse: não, eu vim aqui para defender o Senhor dos Exércitos. Eu vim aqui porque eu estava no campo, quando eu cuidava das ovelhas lá na chácara do meu pai, veio um lobo e eu consegui matar o lobo. Passou então um leão e eu também matei o leão. Então Davi já tinha experiência, não é com a força física, mas ele tinha estratégia, que ele fazia as coisas e dava certo. E eu vou destruir esse gigante Golias que está desafiando o nosso Deus. Ele não está desafiando somente o Israel, ele está desafiando todos, porque nós somos todos Israel de Deus. E então Davi começou então, a falar com seus irmãos, falou com Davi, falou com Esaú,
Esaú então colocou a capa muito forte de Davi, né? Quis preparar ele para encarar com o gigante Golias, que diz que media mais ou menos 2,90 metros, né? 2,90 metros. E já vem aquele gigante Golias vindo, quando está tudo preparado, para o lado de Davi. E Davi, cheio do poder de Deus, já havia pegado 5 pedrinhas. Diz a história que ele tinha pegado 5 pedrinhas porque Golias tinha mais 4 irmãos que também eram guerreiros. E ele falava, ele pensou então, né, que é estrategista. Davi falou assim, mas pode ser que ele ainda não dê certo, mas vem os irmãos deles, então já tem 5 pedras. Eu tenho uma com Golias e eu tenho certeza que todas as pedrinhas, onde for, vai ser um derrubado no chão. Só 5 pedrinhas que ele pegou. E aí então, Davi se pegou a sua funda, que tinha muita prática, né? É uma coisa que quase que nem estilingue, né? E uma pedrinha só, ele começou a girar. E está vindo então o Golias lá de 1 metro de homem forte, de quase com 2,90 metros. Está vindo ao encontro de Davi. Davi então falou assim, tu vens a mim com espada e vara-pau. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E a pedrinha girou e foi, bateu na testa do gigante Golias. Ele caiu. Assim que ele caiu, ele não morreu com a pedrada, mas aí o gigante Golias caiu no chão, Davi correu e cortou o pescoço do gigante Golias. Então aí ele falou mais uma vez assim, o Senhor dos Exércitos está conosco. Quando ele escreve o Salmo, né? Ele talvez até lembre desse assunto. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, nós temos certeza disso, de quem nós servimos e quem nós obedecemos sempre está conosco. Quando Ele quer, Ele é o nosso pastor. Quando ele vê a nossa necessidade, Ele é o nosso advogado, Ele cuida das nossas vidas. Amém. Irmãos, tem outra história aqui que pode nos ajudar muito a aumentar a nossa fé em Cristo. Uma história bem verídica, verdadeira. Os jovens estavam servindo o exército, servindo o governo. Nós chamamos aqui de servir o governo, né? Eu até quando era jovem, eu queria servir, mas minha mãe era tão forte na oração que ela ponhava o joelho no chão, você disse, aí não vai, porque eu estou orando por ele. Sendo que a gente queria isso, mas a oração dela era mais forte. Aí quando eu ia fazer o alistamento militar, tudo pedado, aquele monte de homem pedado, coisa feia. Aí eles faziam assim, um para cá, outro para cá, um vai, outro não vai. Tinha excesso de gente, né? Aí quando chegou na minha vez, eu disse, isso aqui não vai. Foi uma oração da minha mãe. Então, irmãos, um rapaz muito crente, obedecendo a Deus, foi servir o governo. E quando ele estava lá, sempre tem aquelas pessoas adversárias, né? Vamos lá, eu via ele servindo o governo, mas orando aqui, né? Quando tinha um tempinho que ele estava sozinho, ele fazia oração ali. Aí alguém já chegou e disse para o coronel lá, que era o capataz, né, o chefão, o comandante, aquele irmãozinho lá está sempre orando por aí. Sempre orando, e não sei o que acontece com ele, às vezes a gente está precisando dele, ele está em oração, mas ele cumpria com a obrigação dele também. Aí o general foi e chamou ele. Eu quero ver se você, vamos fazer um desafio, eu quero ver se você é um servo de Deus mesmo. Eu vou te dar a chave aqui desse. Tem aquele jipe, né? Aquele jipe que é mais para a guerra, aquele jipe que eles colocavam. Ficava lá encostado, aquele jipe fazia mais de 10 anos que aquele jipe estava encostado. Mas o jovem não sabia. Aí ele pegou então a chave e deu na mão do jovem. Assim, eu quero que o seu trabalho hoje é pegar aquele carro, dar uma volta aqui e encostar ali
no mesmo lugar em que está aquele jipe, sendo que aquele jipe não tinha nem motor, um pouco prejudicial. O jipe não tinha nem motor, nem freio, nem estava pegando, nem bateria tinha. E o rapaz também não sabia dirigir. E que castigo, né? Que castigo, então ele ia ser para ele, e ele ali confiando em Deus. Disse, meu Deus, o Senhor até hoje nunca me decepcionou. E esse Senhor que está falando aqui, ele não é o dono do exército. O Senhor que é o dono do exército. E eu confio no Senhor, o Senhor não vai me decepcionar. Glória a Jesus. Então aquele rapazinho saiu bem devagarzinho, pegou a chave daquele jipe, entrou, sentou, fez mais uma oração, deu partida, o carro pegou, sem motor, sem bateria, sem nada. O carro pegou e ele deu a volta e encostou o carro lá novamente, trouxe a chave e entregou para o comandante. O comandante caiu de joelhos perto dele e falou assim: o Senhor, o seu Deus, o Senhor dos exércitos, esse é o Deus verdadeiro. Porque esse carro aí nem motor tem, já está aqui, que não anda há mais de 10 anos. E aí aquele general então ali se entregou aos pés de Jesus, por causa daquele jovem que estava em oração, estava servindo o exército, mas ele sabia que o Senhor poderoso, que é o Senhor dos exércitos, está conosco. Então ele estava firme naquela decisão, né? Ele estava então em comunhão com Deus, e ele então conseguiu mostrar para os demais colegas dele, e então só o Senhor é o Senhor dos exércitos. Nós temos aqui, irmãos, também, quando nós vamos meditar em nossas vidas, nós temos vários tipos de guerra, né? Nós temos a guerra psicológica, nós temos a guerra econômica, né? Guerra química, e quantas outras demais, né, irmãos? Mas a principal que nós cristãos enfrentamos e que nós temos que estar sempre firme com o Espírito Santo trabalhando em nós é a guerra espiritual, né, irmãos? Então nós escolhemos aqui três itens importantes para nós encararmos a guerra espiritual. Primeiro, a oração. É uma coisa muito útil na vida do cristão. É quase que no nosso alimento todo dia, com arroz, feijão, risinha, né? É a oração. Mas os irmãos já perceberam que todas as vezes que se vai orar, o vizinho chama, né? O telefone toca, né? As crianças choram, os netos choram, o filho chora. Sempre quando você está em oração ali, irmãos, é um tormento, é uma guerra espiritual se orar. Você tem que pedir muito a Deus, você tem que aproveitar o tempo, as estratégias quando alguém sai de casa. Mais quem tem a família grande, né? Que tem filho, tem genro, tem neto, tem, né? Então é mais difícil aproveitar o momento certo, levantar de madrugada. Às vezes eu faço assim, quando os outros estão deitando, eu levanto, vou lá, faço lá um suquinho, tomo, aí aproveito aquele horário para fazer uma oração. Porque é uma guerra espiritual forte, a oração. E é ela que nos fortalece na nossa vida cristã, né? Sem oração, nós não temos condições de fazer nada, né? Nós temos outra coisa aqui também, é o que nos alimenta também, é o jejum. Outra coisa difícil de fazer o jejum, né? Quando você começa a fazer o jejum, você fala, parece que às vezes você fica até meio período num dia, né? Sem comer, às vezes passa. Mas parece, só porque você está jejuando, o inimigo parece que entra, né? Começa a aparecer coisa, aparece coisa. É o dia que aparece mais coisa em casa para você se alimentar, é o dia que você está jejuando. Faz bolo, faz torta, faz, né? Oh, Jesus, maravilhoso, né? E outra coisa que nós temos aqui também a oração
oração, junto, outra coisa ler a Bíblia, também é uma batalha espiritual. Né? E nós precisamos, né? Porque a tua palavra é luz para os meus caminhos, ela que ilumina os nossos caminhos, né? O profeta diz que assim que encontrei a sua palavra, logo as comi, e ela foi para mim, né, um refrigério na minha alma. Irmãos, é maravilhoso nós sempre estarmos vivos com o nosso general, com o Senhor dos Exércitos. É Ele que está conosco. Então essa mensagem fica para o nosso amigo espiritual de hoje, né? Sabendo que quando nós estamos precisando, Ele é o Senhor dos Exércitos que está para nos defender de todos os males. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo acaba de completar a obra que tem